Conectadas, capítulo 25, Raíssa. E aí, qual sabor você preferiu? Perguntei, observando atentamente sua reação. Ela estava com 2 colheres pequenas na mão, cada uma com um sabor. Ayla provou um, depois o outro, com um olhar pensativo. Tô numa dúvida séria. Os 2 são incríveis. Acho, inclusive, que os 2 juntos deveriam ficar ainda melhor. Ela sorriu. Vou querer os 2. Essa com certeza é uma ótima solução. Balancei a cabeça rindo, enquanto levava à boca uma colherada do meu próprio sorvete. Parecia que todo minuto que eu passava com Ayla era de sorrisos. Tínhamos andado pelas ruas da Liberdade até toparmos com essa sorveteria. Ela era tão colorida e fofa que tivemos que entrar. Quando Ayla pegou o potinho, sentamos em uma mesinha nos fundos do lugar. Sorvete é uma das coisas que eu mais amo na vida, comentou enquanto levava uma colherada à boca. E com muita razão, assenti. Apesar de que para mim compete muito seriamente com brownie. Com sorvete, acrescentou apontando a colher para mim. E chantilly. Exatamente. Ayla sorriu e se recostou na cadeira. E de salgado, pizza de longe. Ela balançou a colher para mim em negação. Gosto muito de pizza, de rúcula com tomate seco é a minha preferida. Mas eu daria o mundo pelo hambúrguer de grão de bico que tem perto da igreja. É a coisa mais gostosa do mundo. Disso eu já sabia, mas tive que fingir que não. A Ayla falava daquele hambúrguer toda semana. Por que você decidiu virar vegetariana? Perguntei com curiosidade. Era uma das coisas que eu nunca tinha tido a oportunidade de perguntar a ela. Nunca gostei muito de carne mesmo, só peixe. E quando comecei a ter mais consciência do que realmente era carne, foi uma decisão fácil. Ela deu de ombros. Mas por que você não é vegana, então? Aí já não é uma decisão tão fácil, respondeu rindo. Eu quero chegar nesse patamar um dia, só não consegui ainda. Mas sempre que eu posso, peço as opções veganas. Pousando o sorvete, coloquei o cotovelo na mesa e apoiei meu queixo na mão. Não sei se conseguiria. Amo muito pizza de pepperoni, portuguesa, calabresa. Quase babava só de falar. O que importa é fazer o que te faz bem, certo? Ela abriu um sorriso, mas sua expressão não se iluminou junto. Pelo contrário, pareceu desanimar com aquele pensamento. Franzi o senho e olhei-a com curiosidade. Dava tudo para saber o que estava pensando. O que foi? Ela perguntou, provavelmente estranhando a expressão em meu rosto. Não sei. Tive a impressão de que seus pensamentos seguiram um caminho diferente da nossa conversa. Como você sabe? Perguntou surpresa. Seu sorriso murchou. Ayla deixou escapar uma risada meio amarga. Acho que não sei mentir muito bem, né? Ou talvez eu só te conheça bem demais. Eu só estava pensando que a minha decisão de ser vegetariana talvez fosse uma das únicas que tomei pensando no que eu queria, explicou ela com sinceridade. Como assim? Sei lá, é complicado. Estragaria o momento legal que estamos tendo aqui. Ela deu de ombros e voltou a tomar uma colherada de sorvete. Ayla fazia isso constantemente, ficava se esquivando de falar sobre seus sentimentos. Momentos legais não são só momentos felizes. Falei, tentando fazê-la me escutar. Eu odiava que ela se resguardasse tanto, que sentisse como se não pudesse compartilhar seus problemas. Se tudo aí dentro tá um desastre, às vezes é melhor desabafar do que ficar distribuindo sorrisos falsos. Talvez você se surpreenda com o quanto pode te fazer bem. É só que... Ela pousou o pote de sorvete já pela metade e entrelaçou os dedos. Tem certas coisas que eu não falo com ninguém. Por que não? Acho que eu prefiro fingir que não existem. Arqueei a sobrancelha. E isso funciona?
porque você não pode realmente fingir que algo não existe se aí dentro te devora por inteiro. Ayla inclinou a cabeça, me observando com uma expressão indecifrável. Acho que você tem razão, mas é difícil. Tentar não custa, né? Ela suspirou e voltou a olhar para mim. Tentei manter uma expressão receptiva e amigável. Queria que ela se sentisse confortável o suficiente para falar comigo, mas não queria pressioná-la. Se negasse novamente, iria respeitá-la. Mas então, antes que eu tivesse tempo para me preparar, Ayla disse: Meu pai teve um caso. Era como se tirasse um curativo de uma vez só. Há muito tempo. Foi bem no começo do casamento, mas minha mãe não sabia. Só que desse caso nasceu uma criança, que meu pai registrou e pagou pensão e fez tudo o que devia fazer. E isso não teria problema algum, não fosse um simples detalhe. Ele nunca contou pra gente. Apesar dele não estar com a mulher, era quase como se tivesse uma segunda família. Eu lembrava vagamente de a Ayla ter mencionado um irmão por parte de pai com quem ela não tinha muito contato, mas nunca poderia imaginar que seria por isso. Caramba, Ay! Levei a mão ao peito, chocada com a revelação. Não era à toa que ela tinha tantos problemas com os pais. Ayla suspirou e baixou o olhar, mas eu ainda conseguia ver a confusão em seu rosto. Ela engoliu em seco e seus olhos marejaram. Eu não queria insistir em falar de algo que claramente fazia tão mal a ela. Então, em vez de dizer mais alguma coisa, apenas segurei sua mão em cima da mesa, tentando lhe passar algum conforto. Esperei que se recompusesse, sem dizer uma palavra, enquanto acariciava sua mão em consolo, quase involuntariamente. Eu estava assustada com a notícia, mas uma parte de mim também estava feliz. Feliz que ela estivesse finalmente se abrindo comigo. Comigo, Raíssa. Foi quando as finanças começaram a apertar lá em casa que a minha mãe desconfiou que tinha alguma coisa errada. Continuou Ayla de repente, depois de se recompor. Na verdade, acho que ela já desconfiava antes, porque meu pai sumia muitas vezes dizendo que estava viajando a trabalho, o que não é muito comum na área dele. Mas se ela realmente suspeitava de alguma coisa, nunca fez nada sobre isso até a grana apertar. Meu pai vivia dando desculpas, dizendo que a imobiliária estava em crise e que ele estava ganhando pouca comissão, e por um tempo a gente acreditou. Ou fingiu que acreditou. Mas depois de um ano disso, não sei. Acho que não teve mais como minha mãe continuar se enganando, sabe? E aí ela foi investigar. Ela descobriu que tinha um dinheiro que saía mensalmente da conta dele e começou a fuçar as coisas do meu pai. E acabou encontrando o filho de 11 anos que ele teve. Uma expressão de surpresa tomou o meu rosto e levei minha mão livre à boca. Meu Deus, Ayla! Pois é. Ayla baixou o olhar para as nossas mãos e foi quando percebi que ainda segurava a sua e fazia carinho nela. Tirei a mão rapidamente envergonhada, mas senti um vazio quando me separei do seu toque. Quando minha mãe descobriu, ela continuou sem demonstrar qualquer reação. Ela foi até a casa da mulher e quando viu o menino perguntou: Esse é o filho do meu marido? E foi isso. Ela nunca confrontou ele e todos nós sabemos que meu pai sabe que ela descobriu, mas ninguém fala sobre isso em casa. Para piorar, minha mãe resolveu começar a descontar em mim, sabe? Ela sempre foi meio rígida, mas a coisa toda piorou muito depois disso. E como você soube disso tudo? Teve um dia, logo depois que minha mãe descobriu, que eu cheguei da escola e encontrei ela chorando em casa, sozinha. Nessa época, a gente ainda tinha uma boa relação e acho que ela estava tão mal que acabou desabafando comigo. Eu fiquei tão irada que ameacei confrontar meu pai, mas ela disse que se eu fizesse isso, ia ficar de castigo para o resto da vida. Aí ela abriu um sorrisinho triste.
Pensei que fosse porque ela mesma queria fazer isso, mas ela nunca mais tocou no assunto, nem comigo, nem com meu pai, pelo que sei. Ela deu de ombros. Tudo que ela não me contou, acabei descobrindo depois pela minha tia. A sua tia sabia? Perguntei chocada. Ayla era tão próxima da Sayuri. Como ela não tinha ficado magoada por ter escondido algo assim? Sabia, murmurou, encarando o pote vazio do sorvete. Eu fiquei com muita raiva dela por um tempo, mas quando me permiti conversar com ela, entendi que a Sayuri não tinha culpa. Ela mesma tinha descoberto tudo fazia pouco tempo e, desde então, tentou convencer meu pai a dizer a verdade. Ela chegou a pensar em conversar com a minha mãe, mas as duas nunca se deram bem, e ela provavelmente nunca levaria a sério algo que minha tia falasse. Antes da Sai decidir o que fazer, a minha mãe descobriu por conta própria. E seu pai nunca falou nada? Nunquinha. Ele se faz de sonso, não ouve os conselhos da irmã. Mas eu acho que a gente está chegando num ponto crítico lá em casa. E você nunca pensou em dizer nada? Ayla suspirou e balançou a cabeça. Todos os dias, mas eu fico pensando que não tinha que me meter nessa história, que é problema deles. Mas você também faz parte disso, Ayla. Insisti porque a lógica dela não fazia o menor sentido. Se eles estão te colocando no meio dessa confusão, então você tem, sim, direito de se meter. Eu sei, acho que percebi isso ontem, quando minha tia chegou lá em casa com os ingressos da feira e minha mãe não quis que eu viesse. Estourei com ela e ela me deixou vir. Foi algo que eu nunca tinha feito antes e me senti tão livre, sabe? Dizendo o que pensava pela primeira vez. E mais ainda por ver a reação dela. Foi quando pensei que talvez eu tivesse o poder e o direito de interferir mesmo, porque tem a ver comigo também. É por isso que as freiras têm uma foto sua para jogar dardos? Perguntei, tentando amenizar o clima. Ela deixou escapar uma risadinha e abriu um sorriso de lado, feliz por ter conseguido animá-la. Mas talvez não só por isso. Eu não sei porquê, mas desde antes dessa história toda, eu sempre acabava presa num estereótipo, quase como se fosse um personagem. Na minha escola antiga, eu era a aluna perfeita, que os professores amavam, e quanto mais tempo passava, mais eu tinha medo de decepcionar as pessoas. Acho que todo mundo esperava que eu fosse inteligente, por vir de uma família japonesa, sabe? Ela soltou uma risadinha sem humor. Eu revirei os olhos. As pessoas eram tão idiotas. Às vezes eu me perguntava se a humanidade ainda tinha salvação. Você acha que essa sua atitude pode ter a ver com a rigidez da sua mãe? Eu quase podia ouvir minha própria mãe falando. Talvez eu tivesse aprendido mais com ela sobre como lidar com as pessoas do que percebia conscientemente. Acho bem possível. Ayla afirmou, pressionando os lábios, os olhos quase transbordando com as lágrimas que ela tentava conter. Porque ela era a pessoa que eu mais tinha medo de decepcionar. E aí, quando os dois decepcionaram você resolveu virar a aluna rebelde na escola nova? Ela deu de ombros, mas abriu um sorrisinho sem graça. Não foi premeditado nem nada, mas quando eu percebi, já não sabia mais como ser diferente, sabe? Eu entendia melhor do que ninguém. Mas isso não te faz feliz, faz? Touché, não faz. Não importa se as pessoas vão se decepcionar. Se você não for verdadeira consigo mesma, a vida perde o sentido. Ela me encarou com tanta intensidade que por um momento quase quis desviar o olhar. Era como se eu pudesse ver as palavras se infiltrando nela. Acho que você tem razão. Ayla franziu o senho e abaixou o olhar. Pude ver uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Apesar de estar concentrada na mesa, dava para notar que os pensamentos dela estavam muito distantes dali. Foi exatamente nesse momento, enquanto ela estava ali,
completamente aberta para mim, que algo me atingiu com força. A culpa. Eu precisava contar a verdade para Ayla. Enquanto conversava com ela ali, naquela sorveteria, dando conselhos sobre ser quem ela era e não se importar com o quanto isso podia decepcionar ou frustrar outras pessoas, percebi que eu mesma não estava seguindo meu próprio conselho. Foi como se, de repente, eu começasse a perceber quão tristes tinham sido os últimos anos da minha vida. Todos os meus medos, minha falta de amor próprio, a pressão constante de ter que esconder quem eu era do mundo. Mas por que eu deveria esconder? Era, sim, assustador pensar que eu podia ser rejeitada pelos meus pais, pelos meus parentes, pelas pessoas na rua. Que eu podia ter que viver um medo constante de que alguma coisa acontecesse comigo e com as pessoas que eu amava. Mas não dava para continuar como eu estava, completamente infeliz, sentindo que não me encaixava naquele mundo, alimentando sentimentos sem nunca dar a chance de a outra pessoa saber. Eu queria viver assim? Eu queria me esconder? Eu queria me omitir enquanto tantas outras pessoas estavam lá fora, lutando pelo direito de amarem e serem amadas sem medo? Não. Não, eu não queria. Eu queria ter pelo menos a oportunidade de ser feliz. Como eu estava sendo naqueles momentos com a Ayla. Mesmo que ela não soubesse o quanto o sorriso que dava para mim, agora estava me dando forças para fazer algo que parecia impensável até pouco tempo atrás. Desculpa o desabafo, ela disse secando as lágrimas. Que desculpa o quê? Você pode desabafar o quanto quiser comigo. Você é ótima, Rai, de verdade. Eu acho que realmente estava precisando disso. Ela me olhou cheia de carinho. Mas acho melhor a gente ir, né? Daqui a pouco o Léo começa a procurar pela gente. É bom estarmos no evento caso ele mande mensagem. Assenti enquanto ela sacava o celular para pedir um carro. O motorista já está chegando, disse ela alguns segundos depois. Então sorriu para mim e estendeu a mão. Vamos? Enquanto olhava para a expressão agora leve e feliz dela, percebi que o nosso dia juntas estava acabando. Estava na hora de contar a verdade para ela. Eu sabia disso com tanta certeza que chegava a doer, mas eu estava pronta. Aquele dia inteiro já estava guardado no meu coração. Se a Ayla nunca mais quisesse olhar na minha cara, pelo menos eu teria aquela tarde para lembrar para sempre. Por isso, assenti para ela e aceitei sua mão. Meu coração palpitou com o toque e acelerou ainda mais quando, ao levantarmos, ela não a largou. Ayla Mihara, 1º de julho, 10h46. Você já sentiu uma sensação muito forte de que não se encaixava? 11h35. Que pergunta filosófica para uma manhã de sábado? 11h37. Mas já? Mesmo quando você estava entre amigos? Jogando, rindo e se divertindo? Claro, acho que todo mundo já passou por isso. Onde você está? 11h38. No clube onde os pais da minha amiga são sócios, jogando tênis. 11h39. Ha. Como sentir-se em caixa jogando tênis? Ha, verdade, mas eu sinto em outros momentos também. Não só hoje. Será que um dia passa? 11h40. Eu acho que sim. Para mim passou quando conheci você.